Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Couch. Espero que estejam todos bem e eu sei que vocês estão ansiosos, mas agora vamos para a parte final dos nossos 30 jogadores mais valiosos da Lega Serie A Team. Temos os 10 mais valiosos aqui pela frente e passa a bola para o meu irmão Enzo. É contigo, Enzo. Tchau, Amit. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro bloco aí, né, Stefano? A gente vai falar aí dos últimos 10 e os mais valiosos da lista aqui de jogadores mais valiosos do campeonato italiano. E, bom, vamos lá, vamos começar esse vídeo aí, vamos dar seguimento. Acho que não vi todos os nomes, não sei os spoilers, só sei o primeiro aqui porque está no ponto, mas vamos lá. Pedir para vocês, antes da gente começar aí, para continuarem primeiro deixando o like se gostarem do vídeo aí, se inscreverem aqui embaixo no canal, é importante para a gente conseguir crescer a cada dia, e nos sigam lá nas nossas 3 redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aí. Muito obrigado de antemão aí a todos que já estão conosco, quem estiver pensando em seguir-nos, peço que nos deem essa chance e vamos lá, Stefano, vamos dar seguimento. Quer anunciar você ou posso ir eu? Quem? Então, Fique à vontade, meu amigo. Então a gente vai começar esses 10 últimos jogadores e mais valiosos, começando lá do sistema defensivo. O próximo jogador da lista é um jogador da Inter de Milão, um dos 3 zagueiros ali que compõem o sistema defensivo da Inter. O mais novo deles, né, e o italiano, Bastoni, é o cara que a gente vai falar um pouco aí. Alessandro Bastoni é um jogador jovem, bem jovem inclusive, mas já tem a incumbência aí de ser um cara que é um dos pilares defensivos da Inter, não só da Inter, agora vai ter a missão também de tentar substituir o Chiellini na seleção italiana, né? E vamos ver, eu vejo muito futuro no Bastoni, é um jogador muito técnico, é um jogador com muitas valências técnicas, inclusive as valências que não defensivas. Ele consegue fazer mais ou menos o que o Bonucci faz, né? Aqueles lançamentos longos. Ele tem uma boa saída de bola, inclusive no sistema da Inter, quando o time precisa avançar os blocos, ele consegue dar amplitude, ocupando o espaço deixado pelo lateral esquerdo, ala esquerdo no caso, né? Antes era o Perisic, muito provavelmente nessa temporada vai ser o Gosens, mas eu vejo muitas características. Acho que ele é um bom zagueiro para ocupar espaço. Ele tem uma velocidade razoável, assim, não é dos mais velozes, mas também não é dos mais lentos. Ele tem uma boa altura, é um jogador que sabe se colocar dentro da área, tem um bom tempo de bola. Talvez falte um pouco de força física na minha avaliação para ele. Não tem um jogo tão físico, ele é mais o jogador que consegue jogar melhor nas sobras. Mas é um garoto muito novo, né? Então ele tem muito a evoluir ainda. Já é uma realidade, é um ótimo jogador, mas na minha avaliação ainda tem alguns pontos para evoluir. Mas eu vou passar a bola para você falar um pouco dele, Stefano. Creio que você possa adicionar mais algumas boas observações à minha fala. Eu deixo com você a palavra. Então, Enzo, o Bastoni é mais uma cria, né, da Atalanta. É um jogador que tem algumas qualidades muito, muito interessantes, né, que até remetem muito ao Chiellini, né? Ele tem aquele lance da disputa intensa pela bola, né? Isso que, por um lado, pode ser até um pouco prejudicial aqui porque ele atua, né? Porque ele busca muita bola e quando ele busca a bola e faz o combate à bola, ele esquece a cobertura, né? Talvez seja um ponto ele reavaliar, talvez treinar um pouco mais e evoluir no seu futebol. Mas é um dos melhores zagueiros, inclusive, do mundo, né? O Bastoni já vem sendo considerado uma joia do mercado, né? Um jogador que atualmente vale 60 milhões de euros e não é à toa, né?
é o próximo titular da seleção italiana. Isso é muito natural, né? Não é uma coisa que é forçada. É um jogador que tem ele faz valer o valor, né, de 60 milhões de euros. Ele tem como ser titular em qualquer equipe europeia, qualquer equipe do mundo, talvez. E é um jogador que, como eu citei, ele está em constante evolução. Parece que a cada temporada ele evolui em algum ponto do futebol dele, né, Enzo? Ele tem melhorou muito o tempo de bola dele, que era um erro que ele tinha, né? Ele foi se readaptando, né? Ele tinha certa velocidade, ele conseguia repor, mas a desconstrução de jogada talvez fosse um problema. Ele evoluiu nessa última temporada, a desconstrução do ataque adversário, ele conseguiu fazer o primeiro combate, coisa que ele não fazia, né? E o Bastoni, sem dúvida, a seleção italiana está muito bem substituída, apesar do Chiellini fazer uma falta absurda. Eu, como torcedor da seleção italiana, vou sentir muita falta do Chiellini, mas o Bastoni é um jogador que está em total condições de fazer essa substituição. É contigo, Enzo. É exatamente isso. Eu também vejo que ele tem muitas valências na cobertura de espaços mais do que no confronto 1-1. Eu Ele faço não essa... tinha, né? Ele Sim, evoluiu, exatamente. Ele não tinha isso e ele evoluiu da penúltima temporada para a última temporada, ele evoluiu bastante. o que já nos dá um bom gancho aqui, já para a gente fazer o salto para o próximo nome, porque é o nome que é um dos companheiros do Bastoni no clube que ele joga, que é o excelente zagueiro Skriniar, que é avaliado em 65 milhões de euros, e esse sim, esse tem exatamente as valências que ainda estão sendo trabalhadas no Bastoni. Eu acho que o Skriniar é um zagueiro mais completo até hoje, óbvio, a diferença de idade. Aí o Skriniar é mais velho que o Bastoni, já é um jogador mais pronto, né? Mas eu acho que o Bastoni ainda tem uma saída de bola melhor do que a do Skriniar, mas nas valências defensivas o Skriniar eu posso dizer que chega muito próximo de ser um zagueiro completo, é um Eles jogador que se completam, né, na verdade, né? A zaga sim, da Inter se fez muito valer por isso, eles se complementam, né? exato. O Skriniar que é um jogador muito forte fisicamente, né? Ele tem uma valência muito boa aí no jogo físico, é um jogador que é muito bom no jogo aéreo, mas muito bom mesmo. Ele é bom também no confronto 1-1. Eu acho que em alguns momentos, assim, em alguns jogos específicos, eu senti que ele às vezes até passa um pouco do ponto no jogo físico dele, em algumas jogadas assim, eu sinto que ele vai com uma força até desproporcional, mas são episódios, não é uma constância, ao meu ver. Eu acho que ele é muito mais um zagueiro técnico do que um zagueiro que usa puramente a força física, mas dos zagueiros ali da Inter, eu acho que eu, pelo menos, considero o melhor dos três ainda, porque o Bastoni ainda não atingiu todo o seu potencial que a gente espera que ele possa atingir, né? Mas hoje, com certeza, para mim, o Skriniar é o zagueiro mais forte ali dos três. Não à toa, nessa janela, o PSG já está de olho, o Chelsea também está de olho para tirá-lo da Inter. E, bom, vou deixar para você falar um pouquinho sobre ele, mas com certeza essa dupla, Bastoni e Skriniar, se não é a melhor, é uma das melhores da Itália e, quiçá, do mundo também, né? Sim, sim. A zaga da Inter de Milão resolveu competir bastante com as zagas do Milan, que por muitos anos foram, e da Juventus, inclusive, que foi titular da seleção italiana por muitos anos. Também a Inter passou muito tempo penando para ter uma defesa tão boa e hoje tem uma das melhores defesas da Europa, né? E o Skriniar é um dos jogadores mais talentosos de sua geração, né? Ele que não demorou muito para chegar ao seu ápice, né? Ele veio do Zilina, né? Que é uma equipe relativamente pequena, né? De seu país e diante disso, ele foi para a Sampdoria. Na Sampdoria fez um campeonato espetacular na temporada 2016-2017, né? E tanto que essa temporada o levou à Inter de Milão. E na Inter de Milão, ele foi
espetacular, né? O Inter de Milão, ele, ano após ano, é mais um exemplo do Bastoni, só que o Bastoni é muito novo ainda. O Skriniar tem 27 anos, não é também nenhum vovô, como muitos vão imaginar que a gente esteja falando, mas é um jogador que evoluiu temporada após temporada, não é à toa que é um dos zagueiros mais disputados do futebol europeu, né? Esse próximo mercado vai ferver e o Skriniar está entre esses nomes, né? Para ser cotado no Chelsea, no PSG, não é à toa, né? O PSG milionário, bilionário, e o Chelsea com uma equipe que já está muito pronta e precisa de jogar novas peças para reconquistar o título de campeão da Champions League. Mas o Skriniar, sem sombra de dúvidas, em qualquer clube que ele estiver, será o melhor defensor dessa equipe. É incrível, ele é um jogador que tem uma recomposição muito boa, ele peca às vezes em algumas opções de saída de bola, né? Mas isso não interfere em nada o futebol dele. É um jogador, um zagueiro quase completo, falta aquela fagulha, aquele pequeno, uma coisa muito pequena perante ao futebol que ele já apresentou, que é esse poder de decisão, né? O Skriniar, ele não é um zagueiro artilheiro que cisma em fazer gols, ele na parte ofensiva não chega a ser tão bom como na defensiva, mas na defensiva ele é perfeito. E hoje em dia, no futebol dinâmico que nós temos, o defensor precisa atacar, o Skriniar tem ainda esse pouco de dificuldade, né, Enzo? Ele ainda tem esse porém nele, mas é um dos zagueiros mais completos do mundo. Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Ele é hoje, ali, acho que ele está no rol dos zagueiros da Itália ali mais completos, que jogam no futebol italiano. Gosto bastante do futebol do Skriniar. E, bom, tomara que para o campeonato italiano seja bom que ele fique, né? Para continuar mantendo o nível do campeonato no alto, porque ele é um excelente atleta. Deixa a Inter com mais poder assim em seu elenco e força as outras equipes que quiserem, né, terem que se reforçar, né, para equiparar, né? Então é isso. E aí a gente pode passar para o próximo nome, Stefano, se você quiser anunciar, eu anuncio os dois primeiros, eu deixo para você anunciar o próximo e a gente dá seguimento com o oitavo jogador aí mais valioso do nosso, né, do nosso tópico aqui de jogadores mais valiosos do Campeonato Italiano. Tá contigo. Então, Enzo, nosso próximo jogador é um cracaço de bola, não atuou muito nessa temporada, né? Nós temos que confessar, mas é um dos jogadores mais promissores, e na verdade não é nem promissor, né? É a realidade, né, do futebol italiano, que é o Federico Chiesa. E eu deixo essa bola aí para o Enzo, que o Enzo tem muito a falar sobre esse jogador. É contigo, Enzo. Federico Chiesa, avaliado em 65 milhões, né? Jogador muito jovem também, 24 anos, né? É um jogador muito, mas muito talentoso. A Itália sentiu bastante, inclusive, quando ele esteve fora agora por causa de uma lesão séria no joelho que ele teve, de ligamento. Tomara que ele volte, mas que esse novo normal dele pós-cirurgia não seja um novo normal como está sendo o do Zaniolo, por exemplo, com muitos problemas físicos, né? Tomara que ele consiga ter uma constância na carreira como ele estava tendo. Mas a gente sabe que uma lesão no joelho, por mais que a medicina hoje esteja num nível avançadíssimo, é complicado num esporte de alto rendimento, né, Stefano? Mas, enfim, Federico Chiesa, um jogador, assim, muito acima da média, né? Jogador que tem uma valência física, tinha, né? Não sei como é que vai estar agora, mas tinha uma explosão em projeção, com a bola dominada, que era impressionante, assim, ele conseguia ter uma arrancada, e o principal para mim, creio que para você também, que eram as mudanças de direção que ele tinha, assim, que ele tem,
que são impressionantes. Ele consegue conduzir a bola e ao passo que ele precisa virar ou desviar, ele consegue fazer isso com uma explosão física assim impressionante. Ele muda o corpo de direção, ele vai para... E isso é o diferencial, ao meu ver, dele, né? Além dele ter... Ele tem também um chute muito bom, é um jogador de muito ímpeto, enfim, é um jogador muito talentoso, muito promissor ainda, apesar de já ter 24 anos e já ser uma Muito realidade. incisivo, né? O que é o que a seleção italiana precisa, né? Um jogador Sim, incisivo que vá para cima do zagueiro, que ele dribla muito bem. Surpreendentemente, completamente diferente do que seu pai, né? O Enrico Chiesa, que era o bomber, né? Era um atacante de área. O Federico Chiesa é um jogador de lado de campo que lado de campo. é um Isso, dos melhores do mundo, inclusive, no que faz. Mas exatamente. o Fede Chiesa, realmente, como o Enzo falou, faz uma falta absurda, fez uma falta absurda na seleção italiana no pós-Eurocopa, né, Enzo? Sim, e principalmente a Juve, né? Que ele era uma válvula de escape dessa Juve, desses tempos aí tão pobre criativamente, por assim dizer, né? Ele era Sim, uma válvula de escape e muito se acreditava que ele pudesse ser um dos jogadores que carregasse a Juve, mas infelizmente a lesão acabou interrompendo a temporada dele. Se tem muita esperança de que ele volte a ser o Chiesa que ele era antes da lesão, vamos torcer muito para que isso aconteça, porque independentemente do clube que ele jogue, ele é um talento que a Itália precisa muito nessa reconstrução. E vamos ver, vamos torcer para que ele volte e consiga desempenhar o seu melhor futebol. Um jogador que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante do futebol dele, apesar de em alguns jogos ele tem uma característica de ser um jogador que é muito talentoso, mas que também fala muito durante o jogo. Eu não gosto muito de jogador que fica apitando o jogo, assim, falando um português bem de forma simplória, mas é uma característica dele. Isso não desmerece em nada a qualidade técnica que ele tem. É um jogador, como eu disse, acima da média, muito acima da média, e é muito importante para a Juve, para a Itália. Vamos torcer aí para que ele volte às condições dele de pré-lesão, né, Esther? exatamente. O Chiesa tem das umas curiosidades, o Chiesa que é cria da Fiorentina, mas quando foi para a Juventus, muitos imaginam que seja cria da Juventus já há muitos anos já na Juventus, só que foi comprado recentemente, né, Enzo? Ele foi comprado por 40 milhões, sendo um Sim, jogador de 65 milhões de euros, mas teoricamente a Juventus pagou menos do que o jogador realmente vale, porque no contrato de empréstimo tinha aquela obrigação de compra. Não sei se isso. a Fiorentina imaginou que o Federico fosse render menos, mas no final das contas acabou se dando mal porque vendeu por um valor menor É para a que, na, Juventus do que o jogador realmente vale, né? é que, na verdade, o empréstimo era um empréstimo oneroso, então já Sim, teve aí o obrigação de desembolso. compra, exatamente. Mas Então, se o jogador não rendesse, mas o Federico Chiesa foi muito acima, muito sim, além que a sim. própria Fiorentina imaginava. É, E a outra curiosidade é que o irmão dele está na base da Fiorentina, o Lorenzo Chiesa, e é um jogador também muito promissor, né? Mas segue por lá. Vamos ver se a Juventus também tem ideia de contratar o jovem irmão do Federico Chiesa. talvez a Fiorentina não tenha embolsado o potencial que, de fato, o Chiesa atingiu e que ainda pode atingir, né? Mas a Fiorentina embolsou bastante dinheiro aí Sim, sim, sem dúvida. na, 40 milhões de euros não é para qualquer um. na Fez negociação. valer. Na negociação toda gira na casa dos 60, né? Porque o empréstimo teve um desembolso pelo empréstimo e Sim, mais a obrigação de compra futura, que foi realizada agora nessa temporada, nesse entre temporada 21, 22, 22, 23. Então, assim, no total, a Fiorentina embolsou 60 milhões, é uma cifra considerável, mas óbvio, é um talento, como a gente está dizendo aqui, é um talento gigantesco na Itália. Então,
Será que a Fiorentina poderia ter embolsado mais? Talvez, mas no momento que se fez a negociação já não se tinha esse vislumbre, né? Sim, sim, Então, sem dúvida. mas é isso. Foram 60 milhões no total. Então vamos passar para o próximo jogador, próximo craque, um dos 10 melhores, dos 10 maiores, o mais valiosos dessa Lega Serie A Team, né? Falaremos de um atacante que a gente sabe que muito em breve irá talvez ser vendido por muitos milhões de euros, né? Caso a equipe não compareça, né, na Lega Serie A Team e no futebol europeu. Estamos falando de Victor Osimhen, né? Um dos melhores atacantes, talvez, se não o melhor atacante, né, em sua posição, principalmente por causa da sua idade, né? 23 anos, o nigeriano. É um jogador muito interessante, um jogador adquirido pelo Napoli, pelo Lille, né, em 2020, né, na pré-temporada regular, né, digamos, no mercado de transferências comum, né, na temporada 2020. É um jogador que mostrou ao Napoli, né, muita coisa, mostrou ao futebol italiano muita coisa, né, mas às vezes, eu não sei se você concorda comigo, Enzo, mas eu acho que o Osimhen é tão bom que falta um clube para o Osimhen. Né? Não desmerecendo o Napoli, obviamente, Napoli é uma das melhores equipes do futebol mundial, não só do futebol italiano, mas o Napoli precisa de um elenco para que o Osimhen desenvolva ainda mais. O Osimhen, um jogador nigeriano, jovem também, né? Assim como o Chiesa, até um ano mais novo que o Chiesa. É um jogador que tem por característica a velocidade, ele é um jogador muito rápido. Ele tem a própria envergadura, né? O corpo dele, assim, tem as pernas. A exemplo do que é o Rafael Leão, né? Ele tem as pernas compridas, né? Então ele consegue ter uma passada larga. Ele é muito magro, então consegue. Eu creio que não deva ter nenhum peso ali para ele conseguir se deslocar. É um jogador que ataca muito bem os espaços. Essa, para mim, é a principal característica do Osimhen. É um jogador que consegue atacar muito bem os espaços, dado ao No um seu, contra um também, ele é muito bom no contra um. a sua velocidade. Então, ele precisa ter um time que consiga projetá-lo, né? Assim, projetá-lo, botá-lo de frente com um zagueiro, sendo que ele está na velocidade já e quase ninguém consegue pegá-lo. Quando ele chegou no Napoli, ele teve alguns problemas físicos, principalmente era uma época que a Covid ainda estava muito no começo, então ele chegou a ter problema de Covid e tal, não sei o que. Ele não fez uma temporada tão boa, mas nessa com menos problemas de lesões, a gente viu realmente o quão talentoso ele é e o quão importante ele é para esse time do Napoli. É um Uma jogador que... curiosidade, Enzo, só uma curiosidade assim breve. Uhum. Ele foi eleito não, ele foi artilheiro do Mundial Sub-17 em 2015, Sim. campeão com a Nigéria nesse mesmo Mundial. Ou seja, não é daqueles exemplos que são jogadores que são artilheiros, são exímios jogadores de seleções de base. Ele é um jogador que se tornou realidade, né? E isso é muito bom para o futebol europeu, para o futebol de e principalmente o futebol africano, né? Sim. O futebol nigeriano que anda tão carente de jogadores, o Osimhen é um jogador que pode muito fazer a diferença nesses próximos anos. Com certeza. O oitavo artilheiro do Campeonato Italiano nessa temporada, com 14 gols, né? Então, assim, é um jogador muito bom. O Napoli é um com ele e outro sem ele. A gente viu isso quando ele teve que servir a seleção nigeriana na Copa das Nações Africanas em janeiro. Muito pelo comentário que a gente sempre fez, né, do Napoli não ter um elenco, ter 11 muito bons jogadores que seriam campeões facilmente do Campeonato Italiano, mas não ter aquele elenco recheado para que possa substituir peças, tanto que o reserva do Osimhen tem quantos gols, Enzo? Que Pois é é, o o Petanha. Petanha. Pois é, o Petanha, tanto é que o Napoli teve que improvisar o Mertens de novo de atacante, porque o Mertens conseguia ainda ser mais
ajudar mais a equipe, né? O maior artilheiro da história do Napoli, que não precisa nem tecer muitos comentários sobre a importância do Mertens para o Napoli. Mas, de fato, o Osimhen hoje é o atacante titular. Hoje, de fato, ele não tem um reserva à altura dele para a posição de ataque, tomando que, para mim, o Mertens, a valência dele, para mim, não é a maior, não é dele de atacante. Eu vejo o Mertens como um segundo atacante, talvez um camisa 10 ali, eu acho que são as posições ideais para o Mertens. Mas é isso, o Osimhen, como você disse, é um jogador que hoje já é uma realidade, já tem algumas sondagens importantes aí, falou-se talvez o Newcastle oferecer um valor. Ele não foi comprado por uma bagatela pelo Napoli, né, do Lille, como você disse, ele foi comprado por cerca de 70 milhões de euros, se eu não me engano. Assim, não é um jogador que foi um jogador barato, uma aquisição barata feita pelo Napoli, então provavelmente o Aurélio De Laurentiis, se tiver que perdê-lo, não vai ter também perdê-lo a preço de banana, né? Então, mas é um jogador que de fato já é um destaque, uma realidade no clube, é um jogador que tem uma importância enorme para o clube da Campania. E, bom, vamos ver essa temporada agora com um time que vai sofrer bastante reformulação, né? Insigne saindo, Mertens não sabe se renova, muitas peças aí, já chegaram algumas peças. É muita dificuldade para um time já, um elenco, né, já enfraquecido, que é o elenco do Napoli. E o Osimhen precisa de um elenco que, de novo falando num linguajar aí mais objetivo, de um time que jogue para ele, né? Botando ele em condição de ser o homem-gol, a exemplo do que, por exemplo, a Lazio faz com o Ciro Immobile, né? E é toda uma construção de um time que potencializa o seu principal atacante. Eu vejo o Napoli funcionando muito assim para que o Osimhen seja, por muitos e muitos anos, é o principal atacante do time. Mas é isso, Stefano. É um jogador que eu gosto demais, o Osimhen. Eu acho que caberia em muitas equipes aí do Calcio. E eu acho que o principal time que ele poderia, que ele caberia, até por características, é talvez a própria Lazio, né? Que a Lazio tem um atacante que joga muito atacando os espaços, que é o Ciro Immobile. Eu acho que seria, tipo, se tivesse que substituir uma peça, acho que seria a peça que melhor se Ele se encaixaria. aproxima muito do estilo de jogo do Immobile, né? De atacar os espaços, ser rápido, né? Então eu acho que caberia. Não estou dizendo que eu quero que isso aconteça, mas por estilo eu acho que seria você substituiria bem a peça ali Immobile por ele. Mas é isso. Devolvo a palavra para você. Então, Enzo, vamos para o próximo cracaço de bola. Esse é um jogador que provavelmente movimentará. Eu acho que dessa não passa. É um dos melhores jogadores em sua posição na Europa, não só no futebol italiano, que é o Sergej Milinkovic-Savic. É um jogador que talvez não tenha ainda servido o mercado como ele merece. É um jogador que está, às vezes, até acho que por muita injustiça, né? Ele não vem sendo considerado em inúmeras equipes. Eu acho que dessa vez não passa, né? E nós falamos disso inúmeras vezes. Dessa vez não passa, o Milinkovic-Savic sai e ele continua na Lazio. Mas é um meio-campista de extremo talento, né? Ele faz tanta distribuição como a recomposição de meio-campo de uma forma maestral. Eu acho que, de fato, é um jogador muito completo, né? Um dos meias centrais mais completos do mundo. Né? Não estou exagerando, né? É um jogador que eu admiro muito, porque ele faz uma distribuição de bola, ele sabe recuperar a bola, ele tanto é marcador como ele é ofensivo. E é curioso pela altura dele, né? Um gigante de 1,91 m, ninguém imagina que esse jogador seja tão talentoso, que tem uma visão de jogo tão excelente como Milinkovic-Savic, mas ele
É um jogador que certamente vai fazer ferver o mercado, né, Enzo? Exatamente, é um jogador completo. Inclusive a gente tem vídeo aqui no YouTube falando dele, se procurarem aqui no nosso histórico, a gente tem um vídeo justamente falando detalhadamente dele. É um jogador que a gente gosta demais, é um jogador completo, como você Classudo, disse. né? Sim, Aquele classudo. ele tem a competência ofensiva e defensiva, ele vai bem na área, ele tem um chute muito preciso. Além disso, ele é um jogador que faz muitas assistências, né? Ele é um dos jogadores que mais cria chances. Foi também nessa última temporada, sim, que mais criou chances para a equipe. É o segundo, depois do Luiz Alberto, que é o companheiro dele de, de meio campo. É certo que o Luiz Alberto tem a competência de ser realmente, de fato, o criador funcional das jogadas. Não que o Milinkovic-Savic não faça isso. Faz, só que não é a principal. Ele tem várias atribuições. É um jogador que também faz bastante assistências. No campeonato ele é o quarto, ele foi o quarto que mais fez assistências, foram 11 no total. O índice de acerto de passe dele também é bastante alto. É um jogador completo, né, Stefano? Ele ajuda muito, como você disse, na recomposição defensiva. É um jogador que vai à frente, pisa na área, é bom no jogo aéreo, óbvio, também. Quase que um totem, né, de tão alto que ele é. Então, assim, é um jogador completo, é um meio-campista que, no mundo hoje, é um meio-campista muito requisitado. A dificuldade de tirá-lo da Lazio é justamente o Lotito, o presidente, dono da Lazio, que quer, no mínimo, 70 milhões por ele. Não que ele não valha isso, mas no cenário econômico do futebol atual, é difícil alguém ter essa bagatela disponível para tirá-lo da Lazio. Então, se não nenhum desses clubes que hoje tem dinheiro infinito, digamos assim, tentar fazer essa negociação, é capaz dele ficar mais uma temporada na Lazio. Não que a Lazio não seja um grande time, é um grande time, é um grande Precisa de time, algumas peças até para potencializar também. Mesma coisa do Napoli. sim. É muito parecido, mas Mas de acho fato, que a Lazio se reforça melhor que o Napoli. hoje a gente olhando o elenco, a Lazio não, ao meu ver, não estaria ali entre as postulantes de fato, factualmente a serem campeãs italianas, ao meu ver, assim. Não desmerecendo a Lazio, que é um time grande, como eu disse, mas eu acho que tem alguns clubes na frente, principalmente a Inter e o Milan. Mas é isso. Eu não vejo, a não ser que algum desses times aí, talvez, sei como é que o United vai mapear o mercado, mas talvez City, PSG ou Newcastle hoje seriam os times que teriam bala na agulha para tentar tirá-lo. E eu não vejo nenhum desses três com uma movimentação séria para tentar tirá-lo da Lazio. Então, eu prevejo que ele vai ficar mais uma temporada na Lazio, Para a alegria dos torcedores da Lazio. com certeza, porque ele, além de ser um jogadorzaço, é muito importante para o sistema da Lazio e muito importante para o Sarri, né, que já tem ele como um dos pilares do time. É isso. E os torcedores da Lazio provavelmente vão estar falando: para de falar dele, ninguém tá ligando, fica quieto, fala do próximo. Mas o Milinkovic-Savic é um dos melhores meio-campistas da atualidade. Com certeza. E aí a gente vai para o próximo, que também é um meio-campista e também é um dos melhores meio-campistas do futebol italiano. E também tem valências, mas esse, ao meu ver, tem mais valências ofensivas do que defensivas. Eu falo do ótimo Nicolo Barella, da Inter de Milão, jogador que também é muito importante para a seleção italiana, além de ser para a Inter. Presente e futuro, né? Da seleção Exato, italiana. exato. Nessa temporada em especial, no começo do ano de 2022, ele, como a maioria dos jogadores do time da Inter, oscilou, ficou um tempo ali abaixo do rendimento que a gente está acostumado a ver jogar, mas ainda assim é um jogadorzaço, muito importante, é um jogador que ajuda demais a Inter
com criação de chances, é um jogador da Inter que mais cria chances para os companheiros, é um jogador ali que faz muitas assistências também, só não assiste mais os companheiros do que o Hakan, é um jogador também que finaliza bem, chega em condições de finalização, então o Nicolo também é um dos meio-campistas que eu gosto muito de ver o futebol. Ele tem também esse quê que eu falei do Chiesa, assim. Os três ali, o Chiesa, o Tonali e o Barella, eles têm esse, ao meu ver, é um probleminha. Eles são jogadores que jogam falando muito o jogo. Eles falam demais durante o jogo, isso me incomoda um pouco. O Barella, inclusive, nessa temporada, ele, até pelos próprios torcedores da Inter, tinha alguns comentários de falar que o Barella estava um pouco destemperado, estava passando um pouco nas reclamações, tomou muitos cartões infantilmente nessa temporada por perder um pouco o equilíbrio mental em alguns lances e reclamar mais veementemente, mas também serve, o que eu falei para o Chiesa serve para ele, isso de maneira alguma desfaz ou bota abaixo o talento que ele tem de sobra, é um excepcional jogador ao meu ver, eu acho que ainda é novo também, né, 25 anos, né, Stefano? E ainda vai atingir o máximo do seu potencial, né? Então, já é um jogador de topo de prateleira no campeonato e na Itália, mas ainda vai evoluir ainda mais, ao meu ver. E está num time muito forte também, né? Então, que lhe dá condições ainda de se desenvolver mais do que ele já se desenvolveu e almejar ganhar mais títulos do que ele já ganhou. Então, eu acho que é isso. O Nicolo também é um jogador que eu aprecio muito, mas vou deixar você falar um pouco o que você tem, quais são as suas impressões sobre o ótimo Nicolo Barella. O Enzo, Nicolo Barella, que, ao contrário que muitos imaginam, o Barella não é cria da Inter de Milão, o Barella que é cria do Cagliari, que é uma base absurda, né, forma inúmeros jogadores ótimos, mas o Barella se desenvolveu, né, na Inter de Milão. Ele conseguiu encontrar aí uma base não, né? Na verdade, um profissional e apesar de um cara ele ter jogado muita bola também, mas ele conquistou, né? Ele foi contratado pela Inter de Milão, para vocês terem ideia, do Cagliari, por 32 milhões e meio de euros. Não é um jogador qualquer, né? É um jogador muito acima da média para ser contratado esse valor, né? De uma equipe, não Cagliari, no caso, que não seja hoje das tops equipes italianas, né? E o Barella, ele se tornou um jogador muito além do que se imaginava que ele seria. O Barella é um meia central, né? Aquele típico meia central, era um típico meia central, e com o passar do tempo ele se destacou muito como meia atacante, principalmente na seleção italiana, né? Pela genialidade dele, pelo estilo de jogo, né? Ele distribui muito bem a bola, um jogador rápido, de desenvolvimento rápido ofensivo. Ele deixou de ser só aquela questão no meia central que só faz a distribuição, ele pega a bola, ele vai para cima. É um jogador muito dinâmico. E isso é muito importante hoje para o futebol italiano, né, que estamos vivendo um momento de transição. Ele pode ser, na verdade, esse jogador que guie a seleção italiana para um momento diferente, para uma situação diferente, para um esquema tático diferente. Se Deus quiser, a Maldini vai acordar para esses novos pensamentos, principalmente pelo Barella, né? Que o Barella, como eu citei, é um jogador que é muito inteligente na parte ofensiva, também sabe fazer o box-to-box muito bem, né? É um jogador que ele tem se destacado muito na Inter de Milão. Pode ser que nem fique na Inter de Milão, a gente está falando muito aqui, mas ele é um jogador que chama muita atenção no mercado, né? Que ele é um jogador pronto. Isso que ele não era há 2 anos atrás, quando ele chegou na Inter de Milão. Hoje ele pode ser um jogador pronto para uma equipe que
precisa de um jogador que faça o desenvolvimento, né, a passagem da defesa ao ataque. É contigo, Enzo. Só um detalhe bem curioso, que os três que eu falei, né? Barella, Tonali e Chiesa, os três jogam hoje pelos times de coração de cada um deles, né? O Barella pela Inter, ele é interista declarado. O Tonali pelo Milan, ele é milanista declarado. E o Chiesa pela Juventus, ele é juventino declarado. Então, assim, isso... É o resgate, né? É o resgate dos clubes italianos. Sim. Nos jogadores, nos principais jogadores, nos três principais jogadores de seleção italiana, no futuro da seleção italiana. Isso talvez seja o X da questão que nos leva a entender o porquê deles serem jogadores que jogam falando tanto durante o jogo. Que eu acho que eles tentam mostrar a todo momento. O amor ao clube, né? Exato. Eles botam tudo ali quando estão disputando partidas por esses clubes. Óbvio que não é uma defesa aqui, eu não gosto desse tipo de atitude, assim, eu acho que não é legal, assim, o tempo todo ficar pitando o jogo. Mas me explica, eu consigo entender o porquê disso, sabendo desse background dos três aí. Então, são três talentos absurdos italianos, são três jogadores muito acima da média, são três destaques de cada um dos seus respectivos clubes. Mas aqui a gente está falando do Barella e eu acho que a gente conseguiu traduzir bem aí o que a gente pensa sobre o Nicolo. Fazer aquele exercício, talvez, de saber em que time que ele poderia se encaixar, eu acho que é fácil, né? Acho que ele se encaixaria em todos. Esse aí não tem... Quando é... Na verdade, a partir do 10º. Exato, exatamente. Você tirou exatamente as palavras da minha boca agora. A partir de agora não precisa nem a gente fazer esse exercício. Essa parte aqui tem que vai em todos os clubes do campeonato italiano, talvez futebol europeu, mas... Exatamente, Stefano. Você foi cirúrgico agora. Então vamos lá, vamos dar seguimento, vamos passar para o próximo aí. A gente vai para o quarto jogador mais valioso do campeonato. É um jogador que creio que você vai ter muito apreço por falar. Foi o MVP da temporada, né, o melhor jogador do campeonato. Falo do português Rafael Leão, jogadorzaço. O que evoluiu o Rafael Leão no futebol italiano foi um absurdo. É um jogador que eu gosto muito, inclusive nos atributos que eu mesmo e você criticávamos, né? Que eram as finalizações. Não sei se todos lembram, mas o Rafael Leão tinha esse problema no começo da passagem dele no Milan, mas agora parece que não tem mais, né? É um jogador muito importante para o Milan. Eu não consigo ver o Milan hoje sem o Rafael Leão. Não consigo. É um jogador extremamente importante, crucial para o time. É uma válvula de escape, é um jogador que é incisivo, é um jogador que se associa muito bem com os outros atacantes do Milan. É muito bom jogador, rápido, forte. Mas é isso, vou deixar para você falar, que você com certeza tem bastante coisa para falar acerca. O Enzo, o Rafael Leão é um jogador que foi contratado pelo Milan para ser um atacante de área, né, para ser um atacante pela altura dele. Né, e o Rafael tem 1,88 m. Não é um ponta. De antemão, você vai ver numa equipe, você vai jogar ele como atacante de área. Só que o Rafael Leão, a rapidez de raciocínio dele sempre foi o diferencial. Né? Ele tem o corte dele que... acho que eu nunca, nessa temporada, então, eu nunca vi ninguém tirar a bola dele. Quando ele vai em direção à linha de fundo e faz o corte, ninguém conseguiu tirar a bola dele. Não é à toa que o Milan é o atual campeão italiano. Muito pelo Rafael Leão. Não só por esse drible que eu citei, mas pela dedicação dele. Né? É um jogador que foi contratado muito jovem, né, do Lille. Né? Ele ficou em 2019. Hoje ele tem 23 anos. E muitos imaginam que o Rafael Leão tenha 30 anos. É um jogador que ele se dedica ao jogo. Ele pode não se dedicar à posição que ele atua, que o técnico, mas ele se dedica ao jogo. E isso fez a diferença. Ele é o MVP do campeonato italiano, né? Muito também pelo título do Milan, isso sem sombra de dúvida.
Mas o Rafael Leão hoje é um jogador completo. Ele não tem, como o Enzo citou, a principal dificuldade dele era a finalização, e ele tornou a finalização um detalhe para ele. Talvez ele prefira muito colocar os seus companheiros, né, na cara do gol, né? Ele deu tanto passe para o Giroud que realmente ficou uma coisa muito, muito óbvia, né, que eu esteja falando, porque é um jogador que ele prefere muito mais os 11, né, o jogador ele é muito mais participativo do que decisivo, mas ainda assim ele é essencial ao Milan, né? Ele foi essencial ao Milan, né? E ano após ano, na última temporada ele foi essencial ao Milan, e nessa temporada, acima de tudo, ele foi um jogador, né, essencial, primordial, e todo tipo de exemplo que você possa oferecer ao nosso espectador. O Rafael Leão é muito acima da média. Provavelmente não vai ficar muito tempo no Milan, se o Milan não formar uma equipe, um elenco que venha disputar realmente as competições europeias de fato, mas o Rafael Leão é muito jogador e ele faz jus a estar nessa quarta colocação. É contigo, Enzo. Eu sou bastante fã do Rafael. Ele, de fato, o prêmio para ele de MVP foi merecido, porque muito da conquista do Milan é mérito dele também, porque realmente em alguns bons jogos ele foi o diferencial do Milan e de fato é um jogador que evoluiu muito. Bom, então a gente passa para o top 3 agora, Stefano. Vamos aí para os 3 jogadores. Faltou dizer, né? O Rafael avaliado 70 milhões de euros. É uma cifra considerável, né? São cifras consideráveis. Então agora a gente vai para o nosso top 3, né? O nosso não, do digníssimo Transfer Market, né? Os jogadores mais valiosos do campeonato. A gente só está analisando aqui. E no top 3 a gente começa com o terceiro colocado, que é um zagueiro jovem ainda, 22 anos. Um jogador que foi contratado, inclusive, por um valor até maior do que o valor que ele está avaliado aqui. E como... Muito maior, né? Sim. Foi contratado por cifras totais de 85 milhões, aqui está avaliado em 70. Muito do Os valores porquê... totais na época foram quase 140 milhões, mas aí isso foi reduzido porque tiveram, enfim, Mas inúmeros aí, trâmites aí que não cumpriram. as cláusulas de bônus não foram atingidas e aí o valor ficou em 85. Mas é um jogador muito jovem ainda, esse valor de mercado justamente porque a equipe já está há 2 anos sem conquistar o campeonato italiano. Nessa temporada, inclusive, não conquistou nenhum título expressivo. Falo de Matthijs de Ligt, zagueiro holandês da Juve, jogador tecnicamente bom, muito bom jogador, com algumas falhas pontuais em jogos grandes, principalmente em alguns jogos contra a Inter, alguns pênaltis cometidos aí de maneira até infantil, mas é um jogador muito novo. A questão é que ele foi contratado por um valor astronômico, cifras de jogador pronto, né? Então você espera que o jogador desse quilate de investimento seja um jogador totalmente pronto. Não é o fato aqui. A gente vê que o De Ligt ainda tem que evoluir muito. O nível é alto, mas ele ainda tem que evoluir muito. Mas de fato, Eu venho aqui citar, Enzo, só um adendo. Não sei se você vai concordar com a comparação, mas o De Ligt, curiosamente, ele se parece muito, o estilo de jogo dele parece muito com o Yapstan, que que atuou jogou no Milan, na Lazio, no Milan. sim. Ele é um jogador que ele é aquilo. Ele faz o que é necessário. O posicionamento dele é absurdo. Um pouco idade, o Yapstan com essa idade não era ninguém. Isso Uhum. é aí que até chama muita atenção. Não sei se você vai concordar comigo. Mas o De Ligt, ele tem muito a desenvolver, né, nessa equipe da Juventus, principalmente agora, né, com a saída do Chiellini.
Sim, eu até concordo com você, sim. Eu acho que a valência física do Delict, eu acho que até o Stan era bem mais físico, né? O Delict, eu acho que ele ainda tem mais técnica do que o Mas Stan. a questão é posicionamento. O Ah, sim, posicionamento, realmente, eles são muito próximos, porque sim, o sim, Dele tinha um posicionamento incrível, sim, incrível. sim, concordo. Nesse ponto eu concordo, sim. A questão é que o Stan, quando foi ao Milan, não chegou nem perto dessa cifra, das Não, cifras. não, não. Não, Então, outra coisa. a expectativa, o ponto é que a expectativa que foi criada no Delict, que foi muito alta e, né, por Ainda não algum, apresentou, né? exatamente. Inclusive ele está sendo sondado aí, né? O Chelsea está tentando tirá-lo da Juventus, chegou a oferecer o Werner e mais uma contrapartida em dinheiro, mas as tratativas não avançaram. O jogador hoje tem uma multa alta, uma cláusula de rescisão alta, na casa dos 120 milhões de euros. É bem expressivo esse valor. E a Juve não quer menos de 100 e não quer contrapartida. Então, mas tem um nó aí, porque o contrato dele se encerra em 2024. Estão tentando renovar com ele, mas ele só quer renovar se a cláusula abaixar, só quer abaixar até num nível abaixo do valor que foi desembolsado para tê-lo. A Juventus está com esse nó aí para resolver, mas é um jogador talentoso, 22 anos, vai evoluir ainda, não está no seu máximo potencial que a gente espera. É um jogador hoje é mais importante do que já seria para a Juve, porque o Chiellini saiu e o Bonucci também já tem 35 anos. É o principal defensor da Juve hoje. Então, assim, vai ser um problema aí para a Juventus caso ele saia e tenha que repor, né, Stefano? Não vai ser simples a tarefa de repor o De Ligt Não, é no... praticamente impossível só se a Juventus tiver um talento absurdo na defesa, porque o De Ligt é insubstituível hoje, Sim, principalmente diante da saída do Chiellini. pois é. E, inevitavelmente, é um dos melhores zagueiros do campeonato italiano, né? Pode não ser o Não, melhor, talvez. da Europa e do futebol mundial, sem dúvida, ele é muito acima. Então, Enzo, vamos passar para nosso segundo jogador aí nesse top 10 do Cáutio, para um jogador que acho que não tem muito o que falar, né? Mais um dos jogadores que atuariam por qualquer equipe, né, no campeonato europeu, qualquer competição europeia, que é o Lautaro Martinez, né, um jogador ao concurso muito acima, né, de qualquer outro atacante na atualidade. É uma realidade do futebol europeu, do futebol mundial, né, avaliado em cerca de 5 milhões. Tem um jogador que nós não vamos citar, mas que está acima dele, né, no valor, mas em questão de ser um jogador que seja realidade, o Lautaro Martinez é um jogador muito acima da média, é um jogador que seria titular em qualquer equipe da Europa. Ele tem, na verdade, ele faz todas as opções ofensivas, né? Ele tanto joga como jogador de área, joga como ala, como ponta, como armador. E esse é o diferencial do Lautaro Martinez. É contigo, Enzo. É, o Lautaro, que hoje é um jogador primordial, né, no ataque da Inter, principalmente depois da saída do Lukaku, que agora está voltando o Lukaku. Será que dessa vez vai sossegar o Lukaku? Ou ele vai... Porque o É, Lukaku... ou ele vai ou ele vem, né? porque, né, o cara chega, a Inter abre as portas, o cara tem, acho que a melhor carreira que ele já teve por um clube na carreira dele toda. Aí ele vai para a Inglaterra e agora volta de novo para a Inter, ou seja, não era para ele ter saído da Inter. Enfim, Lautaro, um jogador importantíssimo para a Inter, principalmente depois que o Icardi, né, o saudoso Icardi, não tão saudoso assim para os torcedores da Inter, né, porque ele arrumou bastante
confusão na Inter antes de sair. E nem para o Maxi Lopes, né? Também não é tão saudoso assim. Mas eu digo no nível de importância, né? Porque à época o Icardi era o principal atacante da Inter e o Lautaro Martinez chegou na dele, quieto, fez o trabalho que precisava ser feito. E hoje, com certeza, o Lautaro Martinez, para mim, é o principal atacante da Inter. Já teve, inclusive, muito próximo de sair da Inter para ir ao Barcelona. A Inter conseguiu mantê-lo, ele conseguiu ser campeão com a Inter, tirou a Inter de uma fila muito grande aí. É um jogador que é muito bom, concordo com você, ele é muito aguerrido, é um jogador que, apesar de baixinho, é muito bem condicionado, ele sabe fazer bem o confronto físico, mas tem a sua habilidade. Acho que até mais habilidade que, no meu ver, tem até mais habilidade que o Icardi. Enfim, é o principal atacante da Inter, fez uma dupla fantástica com o Lukaku. Tanto é que agora, com o Lukaku voltando, espera-se que ele consiga reeditar aquela dupla incrível, né, Stefan? E o que não conseguiu ter com o Dzeko, que as características são um pouco diferentes, bem diferentes da do Lukaku. Mas, de fato, o Lautaro Martinez hoje é um jogador que é insubstituível, ao meu ver, na Inter. Assim. Não vejo a Inter sem o Lautaro Martinez nesse ataque, não. Não sei quais são as suas próximas observações, mas é um jogador que é primordial. É essencial. Eu concordo, é essencial. Bom, então a gente vai para o último e derradeiro nome da nossa lista, chegando ao final desses 30 nomes, né, Stefano, nessa terceira parte. Vou deixar para você anunciar aí de quem a gente vai falar e quem é o jogador mais valioso. Você chegou a falar quanto que é o valor de mercado do Lautaro? 75 milhões, não é isso? 75 milhões de euros. E aí deixo contigo para você anunciar o nosso derradeiro nome para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Na verdade, em primeiro lugar, temos um jogador que dispensa comentários, né? É o melhor atacante do Cáutio. Precisa mostrar que é o melhor atacante do Cáutio, mas é o melhor atacante, né? Que é o Dusan Vlahovic, né? Avaliado em 85 milhões de euros. Né? Ele tem apenas 22 anos, gente. Então, assim, pelo valor que ele foi contratado, por isso que ele é considerado o melhor atacante. Ele fez por onde também, marcou muitos gols pela Fiorentina, marcou também muitos gols pela Juventus, mas a Juventus careceu também um pouco dos gols dele, né, quando realmente foi necessário. Se ele tivesse marcado a mesma quantidade de gols pela Fiorentina do que marcou pela Juventus, a Juventus talvez seria campeã italiana. Mas esse ponto não quer dizer absolutamente nada, né? A gente tem que ver a próxima temporada, até que o Vlahovic não chegou, né, no início da temporada na Juventus. Ele teve o período de adaptação também ao esquema do Allegri, mas é um jogador dos melhores da Europa, talvez do mundo, um dos mais promissores. Isso é reconhecidamente, você pode procurar em qualquer site que fale sobre futebol. O Dusan Vlahovic é um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes do futebol mundial. Né? Ainda falta a necessidade dele comprovar finalmente, né, a necessidade dele na Juventus. A Juventus precisou dele, ele compareceu, mas a Juventus ainda precisa mais dele e acho que na próxima temporada ele vai mostrar mais. Né? Contigo, Enzo. Pois é, Stefano, um jogador muito jovem, mas que eu considero aí um dos 5 melhores talentos da geração dele, assim. Jogador que tem uma característica ser um jogador também, assim como o Lautaro, a gente vê que ele é um jogador muito aguerrido, é um jogador que tem um espírito de competitividade muito grande, mas é dotado de talento técnico, né? Não é um jogador caneludo, digamos assim, é um jogador que tem um bom domínio de bola, consegue ser dominante fisicamente, ele é forte, mas é rápido ao mesmo tempo, consegue fazer as associações
companheiro, seja os de lado de campo, seja os que venham né, de posições mais atrás dele, mas também consegue atacar os espaços. Como eu disse, não é um jogador lento, faz gol como poucos, né? Principalmente na Fiorentina ele mostrou que faz gols como poucos. Concordo com você, na Juventus ele sofreu um pouco por ser um esquema totalmente diferente do Allegri quando comparado ao do Vicenza italiano. Era uma outra equipe, a pressão é completamente diferente. O Eu time até não lembro é... de uma comparação, né, do o Vlahovic. Você pode comparar ao Ibrahimovic no Barcelona. Né? O Ibrahimovic não teve a oportunidade de se adaptar ao Barcelona e foi execrado lá. Na Juventus, o Vlahovic vai se adaptar. Só precisa ter calma, né? Porque ele tem que se adaptar. É um garoto, uma criança, tem 22 anos. Né? E na Juventus eu tenho certeza absoluta que ele vai ser muito importante. E a Juventus também estava num momento bem apático, né? Falta criatividade claramente nesse time, falta também jogadores que tenham por qualidade condições de municiar o Vlahovic. O principal que seria o Chiesa se machucou antes do Vlahovic chegar, então nem teve oportunidade de jogar com o Vlahovic. O Juventus já está se movimentando no mercado. Por exemplo, um dos nomes que estão sendo falados aí, o Kostic, que já conhece o Vlahovic da própria seleção sérvia, chegar é um jogador que tem por características ajudar a potencializar o atacante. Vídeo que ele fez no Frankfurt aí com o Borré, o próprio Di Maria, que anunciaram aí um acerto dele com a Juventus, né, o que ele deu sim para a Juventus, é um jogador que faz muitas assistências, ajuda muito aos atacantes. Então, assim, a Juventus está se movimentando para tentar quebrar essa estigma de time sem criatividade. O Allegri já deu sinais de que realmente o time precisa ajudar o Vlahovic. E o Vlahovic tem técnica de sobra, né, Stefan? Se ele Sim, tiver um sim. mínimo de ajuda da equipe, com certeza, condições técnicas ele tem totais para ser um dos... Já é, né? Um dos melhores atacantes do futebol italiano, sem sombra de dúvidas. E vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar da Juve na próxima temporada. Passo para você. E exatamente essa questão do Vlahovic. É bem simples, né? O Vlahovic precisa de um elenco que jogue, né, por ele, né? É completamente improvável que vá se transferir, né? Diante da transferência que a Juventus, né, nessa movimentação comprou o Vlahovic por um valor muito alto até, né? 81 milhões e 600, né, de euros. Então, realmente, não vai sair da Juventus. Então, a Juventus pode ter calma para montar um elenco que municie o Vlahovic da forma que ele merece, né? Porque a Juventus, por algumas temporadas, né, a gente conversa muito sobre isso, precisa de um camisa 10, já tem quem faça o gol, né? Vamos ver essa movimentação de mercado que se inicia na próxima sexta, né? Então, como a Juventus vai se movimentar para encontrar esse jogador que municie o Dusan Vlahovic, que é nosso primeiro colocado na lista de mais valiosos nessa Lega Seriatinha. É contigo, Enzo. Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um vídeo aqui no Papo Cautio. Agora encerrando essa trinca de vídeos com essa parte 3 falando dos 30 jogadores mais valiosos do futebol italiano. Espero que vocês tenham gostado. Não tem jeito, quando a gente faz análise de 30 jogadores, por mais que a gente subdivida de 10 em 10, fica um vídeo comprido, não tem jeito, são duas pessoas fazendo análise. Então, mas a gente sempre vai deixar aqui embaixo a descrição de cada minutagem, além da barra de tempo aqui embaixo, está subdividida por tópico. Então, se vocês, porventura, quiserem pular algum ou quiserem assistir algum especificamente, vai estar tudo subdividido aqui.
já reforço o pedido para vocês que se inscrevam aqui no canal, sigam conosco, deem essa força para a gente, curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem com os amigos de vocês para que mais pessoas possam seguir o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho. Também peço que vocês deem uma chance e nos sigam lá nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é sempre o mesmo identificador que vai estar aparecendo aqui embaixo, @papocalcio. No mais é isso, pessoal. Me despeço de vocês aqui. Espero vocês em breve aqui de novo num próximo vídeo de alguma de nossas séries. Estou concluindo no meu curso amanhã, Stefano, e vou ter mais tempo aí para voltar a gravar vídeos para a gente e tocar esse trabalho que a gente tem conduzido, ao meu ver, muito bem. E vamos em frente. É isso, me despeço aqui. Grazie a tutti, arrivederci. Deixo a palavra para vocês, Stefano. Então é isso, galera. Como o Enzo falou, né, nós concluímos aqui o nosso vídeo que se conclui agora desses 30 jogadores mais valiosos da Lega Serie A Team. Tem muita coisa aí por vir do Papo Couch, principalmente como o Enzo falou, né, ele tem uma conclusão de curso agora e teremos um lado um pouco mais aliviado, né, aqui no Papo Couch. Teremos mais vídeos, novos projetos, né, estão aí por vir, né, então espero que fiquem ligados, né, teremos mais lives, mais outras séries, né, teremos o mercado de transferências, né, a ser aberto agora nessa sexta-feira, estaremos sempre por dentro, trazendo todo tipo de notícia para vocês aqui do Couch, mas antes que se esqueçam, isso é Papo Couch.